Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Senop, Seminário para Novos Pregadores, aqui em nosso canal. Você é nosso convidado para ficar conosco durante esses próximos 50 minutos, onde você estará ouvindo a ministração da Palavra de Deus. E eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar as nossas aulas com pessoas que você sabe que gostam do ensino da Palavra de Deus, com outros pregadores, obreiros, alunos da escola dominical, e nos ajudar assim a espalhar o ensino da Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos aqui dar uma pequena introdução sobre hermenêutica. Hermenêutica, todos sabem, nós vamos deixar aqui vamos pular um pouco essa questão da origem da palavra. O nosso tema hoje é como interpretar a Bíblia. E para tanto, claro, eu quero ler com os irmãos um texto da Palavra de Deus, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. O texto sagrado diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Eu vou ler o texto anterior para a gente entender melhor. Olha, ele diz assim no versículo 15: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Antes da gente entrar aqui no assunto, eu quero dizer para você que a hermenêutica é uma parte da teologia que trata da interpretação de textos sagrados. Na verdade, a hermenêutica ela não cuida somente de interpretação de textos sagrados, mas de textos de uma forma geral. Depois nós vamos falar sobre o que é contexto, vamos falar sobre a questão da exegese, que é uma ferramenta da hermenêutica. Hoje eu quero discutir apenas por que nós precisamos saber interpretar a Bíblia. Por isso que essa é uma aula introdutória. A hermenêutica é uma ferramenta da qual todo bom pregador precisa saber lidar. E por que, pastor? Precisa saber lidar. Essa semana eu estava ouvindo um pastor que é também advogado nosso, pastor Abiezer Apolinário, que é pastor da nossa igreja e é também advogado da nossa igreja. E ele dizia uma coisa na plenária de uma determinada reunião. Ele dizia o seguinte para os seus ouvintes. Ele dizia: queridos, eu sou advogado há 30 anos e o produto da minha profissão é a palavra. Eu lido com a palavra. Todo advogado lida com a palavra, com o discurso, com os textos, porque ele precisa estudar, muitos documentos, precisa ler, precisa interpretar bem cada um deles. O pregador não é diferente. Você lida com textos, você lida também com a palavra. Você lida com isso aqui. Então você pode ter uma boa oratória, uma boa retórica, você se comportar. Eu falei para vocês aqui nesse instante, nos bastidores, aqui, daquele pregador que vocês conhecem, que vocês citaram o nome aqui,
E que nós falamos o quê? O cara tem uma boa oratória, tem uma boa retórica, tem uma boa presença, mas ele tem dificuldades com relação a pregar o que o texto genuinamente diz. O que o texto genuinamente diz. O pregador, ele não pode ter apenas habilidade para falar com o povo. Ele tem que ter domínio nas Escrituras. O que é que Paulo diz? Você lembra do texto onde Paulo diz assim, se não me engano, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos ver esse texto aqui. 2 Timóteo, ou é 1 Timóteo? Vamos ver aqui. 2 Timóteo 2,15. Diz assim o texto, anote isso aí que é importantíssimo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem. Olha, a palavra manejar aí tem relação com o quê? A palavra manejar aí tem relação com o quê? Domínio. Mas, etimologicamente falando, a palavra manejar tem uma relação com... Hã? Pode falar, meu irmão? Com as mãos. Habilidade para lidar, para abrir, para localizar, para entender, maneja bem. Então o pregador, ele tem que saber lidar com a Escritura. E essa habilidade vem não somente pelo fato de você ler, mas pelo fato de você saber interpretar o que você está lendo. O Enem provou aí outro dia que o Brasil não sabe interpretar texto. Não é isso? Não foi isso que a gente viu nos noticiários? Que o grande problema da prova do Enem, das provas do Enem, é a questão de interpretar texto. Alguém que não sabe interpretar textos, possivelmente vai ter dificuldade para interpretar a própria vida. Aliás, tudo requer interpretação. Um olhar requer interpretação. Um fato requer interpretação. Quando eu digo uma palavra, a junção das letras vai me dar uma ideia. Esse som que eu estou emitindo, você vai interpretar isso aqui. O que você está ouvindo agora é o que a sua mente já está interpretando a partir do som que eu estou emitindo, das palavras que eu estou construindo ao falar. Então, a vida toda requer interpretação. E a Bíblia Sagrada, muito mais. Falando para o pregador, você tem que ter habilidade em interpretar a Escritura. Uma interpretação equivocada poderá fazer com que você ensine ao povo uma heresia. Vamos aqui a responder primeiro algumas perguntas. Olha, algumas perguntas são necessárias. A Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus? Sim, ok. Deus tem interesse em que a gente compreenda a sua palavra? Sim, ok. A Bíblia não foi dada por um Deus inteligente e poderoso que queria se fazer conhecido por suas criaturas? Sim. Então, por que eu preciso interpretar a Bíblia? Se o interesse de Deus é que eu conheça a sua palavra, se ela é a palavra de Deus, por que ela não já vem pronta e eu tenho que ter o trabalho de interpretá-la? Essa é a grande pergunta. Mas essa pergunta é facilmente respondida. Primeiro, eu quero destacar para vocês aqui
existe deixa eu ver se eu consigo passar isso para vocês aqui. Existe um distanciamento, alguns distanciamentos, que a gente precisa compreender. Distanciamentos de ordem humana, ok? Primeiro distanciamento é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui, glória a Deus. Bem. O primeiro distanciamento é um distanciamento temporal. É um distanciamento temporal. O que quer dizer isso, pastor? A Bíblia foi escrita em um tempo muito antigo. Então, ora, a partir do momento em que você está com um livro na mão aí, em que ele foi escrito há milhares de anos atrás, já deu uma ideia que você vai precisar saber interpretar esse livro. Se você pega uma obra clássica de Machado de Assis, uma linguagem muito, rebuscada. Eu estava lendo essa semana o livro que eu falei aqui na palestra de sábado, o livro Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. Você tem que ter um determinado nível cultural para você poder entender o que Zygmunt Bauman está querendo falar. No que diz respeito à Bíblia, a mesma coisa. Você vai ter que ter um conhecimento de tudo que se dizia a respeito àquele tempo em que esse livro foi escrito. Então, existe um distanciamento temporal. Depois, existe um distanciamento contextual. Eu preciso entender a Bíblia porque existe um distanciamento contextual. A Bíblia foi escrita em um contexto cultural totalmente diferente do nosso. Imagine que esse contexto cultural era o contexto do Antigo Oriente. Veja bem que nós aqui estamos aonde? No Oriente ou no Ocidente? Estamos no Ocidente. Já é um problema para a gente hoje, agora, entender a cultura do Oriente nos dias de hoje. Agora, imagine entender a cultura do Oriente há mais de 2000 anos atrás. Então, eu preciso saber interpretar a Bíblia, porque esse livro com o qual eu lido ao pregar a palavra de Deus para a igreja, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, esse livro foi escrito há muitos anos atrás. Esse livro foi escrito em um contexto cultural totalmente diferente do nosso. E existe também, portanto, um distanciamento também linguístico. Um distanciamento linguístico. Acho que isso nem usa mais com o novo acordo ortográfico, Nem usa mais o trema aqui. Existe um distanciamento linguístico. Você imaginar que a Bíblia foi escrita num hebraico, num grego e num aramaico, que não é o que hoje, não é o mesmo de hoje. Então, nem tudo que estava escrito ali no original, do texto, é o que é o que a gente possa imaginar na nossa linguagem. Algumas palavras vão ter pesos e vão ter significados mais profundos do que aqueles que a gente imagina. Então, existe um distanciamento linguístico, porque mesmo que o grego de hoje não é o grego da época em que a Bíblia foi escrita, o hebraico de hoje não é o hebraico da época em que a Bíblia foi escrita, ou foi escrita. Então, nós precisamos saber interpretar a Bíblia por causa disso, que nós estamos lidando com essas coisas que podem se tornar, para alguns, barreiras na hora da interpretação da Bíblia, na hora da interpretação de um texto. Essas questões podem se tornar verdadeiras barreiras. Existe um distanciamento, e isso aqui é mais tremendo.
existe um distanciamento autorial. Autorial. Ora, Albérico vai para o Enem fazer uma prova e lá ele faz uma redação. Se Filipe pega essa redação de Albérico e não entende o que ele escreveu, o que ele quis dizer com aquele discurso dele, Albérico está aqui. Então vou perguntar ao Albérico, vou telefonar para ele, vou perguntar dele, saber dele o que é que ele quis dizer com isso. Mas você não pode fazer isso com Paulo. Você não pode fazer isso com Jeremias. Eles já morreram. Isaías, Moisés, com nenhum deles. Eles já foram embora. Então você tem que encontrar mecanismos, pesquisar fontes, ou que pelo menos chegue perto daquilo que o autor quis falar, ou quis dizer. Você sabe que quem estuda redação lá em português na faculdade, na escola, para você interpretar o texto, você tem que saber para quem o autor escreveu, por que escreveu, quando escreveu, onde estava quando escreveu, e uma série de outras perguntas têm que ser respondidas. Então, há um desafio para o pregador, no que diz respeito a interpretar a Bíblia como ela é, por causa desses distanciamentos. A hermenêutica chama-se de distanciamentos humanos, distanciamentos naturais. Quem está me entendendo aí, diga amém. 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 Muito bem. Existe também eu estou falando para vocês do distanciamento humano. São distanciamentos humanos, são coisas humanas que a gente precisa driblar para poder a gente chegar aonde o texto quer chegar. Agora, existem as questões divinas. Existem as questões divinas. A primeira questão divina as questões divinas são as seguintes. Essas são as humanas e essas são as divinas. A primeira de divina é uma questão natural. É uma questão natural. O que quer dizer com isso, pastor? A Bíblia tem um autor, não é isso? Quem é esse autor? Deus. Agora, Deus, imagine Deus escrevendo para o homem. Se quando você escreve para mim, às vezes eu não consigo entender, agora imagine Deus, o soberano, o Senhor, aquele que está acima de tudo e de todos, que não se contamina, que é pecador, que está numa condição cujas palavras, por mais que existam termos teológicos, filosóficos, ou de qualquer outra ciência, elas nunca vão descrever realmente Deus. Esse ser que está acima de nós moralmente, está falando conosco pela sua palavra. Imagine aí, o Criador falando com a criatura. Então, há um distanciamento entre Deus e nós muito grande. Muito grande. A mente humana nunca vai poder conceber Deus. Conhecer Deus em sua plenitude. E agora você tem que entender o que é que esse Deus quer falar para você através da Escritura. Existe a questão do pecado. O outro aspecto é o aspecto pecaminoso. Quando nós pecamos, nós caímos moral, anote isso, viu? Nós caímos moral e epistemologicamente.
Eita, letrinha bonita. A epistemologia trata do conhecimento, da ciência. Então, o pecado atingiu a gente moralmente, atingiu a gente aqui também. O entendimento que nós temos das coisas hoje não é o entendimento que Adão tinha. Adão tinha uma inteligência muito superior à nossa. E o pecado atingiu a gente também aqui. Você imagine que o homem ele faz coisas extraordinárias, né? O homem faz coisas extraordinárias. Imagine você pegar um avião daqui, em meia hora você está em Ilhéus, 40 minutos você está lá em Ilhéus. Aquele monte de ferro, né? Pega voo. O homem tem uma inteligência, eu estou falando isso e existem as outras coisas mais. Esse aparelho que você tem aí na mão, esse celular, sem fio, sem nada, não é? E que você consegue se comunicar com o outro através de dados. Então, agora imagine se o homem não tivesse pecado. Tamanho da inteligência desse homem. Então, nós fomos atingidos moralmente e epistemologicamente. Então, esse se constitui... Como é que você vai entender os planos, os projetos, o que esse Deus quer falar para um ser que foi atingido em sua moral e em sua inteligência? Então, nós estamos muito aquém para poder entender. Você vê que a Bíblia tem quantos anos de história? A Bíblia levou mais de 1.600 anos para ela se completar, para estar nisso aí que você está vendo, tem esses livros aí. Mas depois disso já se passaram quantos anos que a Bíblia está aí, que a Bíblia tem sua história? Mais do que isso. E no entanto nós temos a Bíblia é um livro atual. A Bíblia é um livro atual, fonte de pesquisas não somente de teólogos, mas também de cientistas, de sociólogos, de filósofos. Você está me entendendo? Amém. Muito bem. Uma outra razão pela qual a gente precisa interpretar a Bíblia é que a Bíblia, aí aqui está algo que vocês têm que ter muito equilíbrio para poder entender e conviver com isso. A Bíblia que nós temos hoje, ela é resultado de cópias dos originais. Nós não temos hoje um original. Tudo que nós temos é manuscrito. Tem uma coisa errada aí? Tudo que nós temos são manuscritos. Tudo que nós temos são manuscritos. Então, essa Bíblia que está na sua mão aí, alguns hermeneutas diz que hoje existem mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento e ainda estão surgindo mais. Agora, sabe o que é interessante? Que alguns desses manuscritos estão escondidos em lugares que nunca foram revelados. Ou, cujo conteúdo, melhor dizendo, nunca foi revelado. Então, os autores bíblicos eles não receberam o conhecimento pleno daquilo que eles estavam escrevendo. Imagine, qual é o nome dele, meu Deus? Vamos aqui, Davi. Davi falou que quando ele estava, aquele texto, acho que é o Salmo 22, vamos ver aí o Salmo 22. O Salmo 22, como é que ele diz aí?
o Salmo 22 é considerado como um salmo messiânico. É considerado como um salmo messiânico. E ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quem foi que falou isso no Novo Testamento? Jesus. Você acha que Davi tinha noção de que aquelas palavras que ele estava sendo inspirado a falar seriam palavras que o Messias usaria cerca de 1000 anos depois? Olha só. Tem um exemplo que eu quero deixar para vocês aqui. Tem uma outra coisa fantástica, é a questão das informações científicas que estão na Bíblia. Quando você, por exemplo, o capítulo 38 até o capítulo 42 de Jó, esse livro, acredita-se que foi escrito por quem? O livro de Jó. Acredita-se que foi escrito por Moisés. E acredita-se também que o livro de Jó, acredita-se, claro, embasado em indícios, a partir do estudo dos originais, dos manuscritos, de que esse livro talvez seja mais antigo do que o livro do Gênesis. Como é assim, pastor? Se você observar o livro de Jó, você vai perceber que ele tem elementos que se assemelham muito com os mesmos elementos que haviam no livro de Gênesis, de Êxodo. Por exemplo, Jó era um sacerdote do lar. Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Jó levantava altares. Jó tinha um tipo de vida muito semelhante ao de Abraão. Ele tinha criação de animais, como Abraão tinha. Não é isso? E ele tinha os mesmos costumes que Abraão tinha, de levantar altar pela família. Como Jacó, no capítulo 35 de Gênesis, que levantou um altar pela família em Betel. Era um sacerdote da casa, do lar. E Jó também era um sacerdote da sua casa. A Bíblia diz que ele costumava oferecer sacrifícios pelos seus filhos. Então, quando você estuda o livro de Jó, você vai perceber que os costumes praticados no livro de Jó são muito semelhantes aos costumes praticados no livro de Gênesis, Êxodo, etc. Então, mas no capítulo 38 até o 42, você vai encontrar informações que outro dia a própria ciência reconheceu ser verdadeiras. Por exemplo, Jó faz uma pergunta, Deus, aliás, faz uma pergunta a Jó, mas quem escreveu o texto, claro, não foi o próprio Deus, quem escreveu foi um homem que Deus inspirou, que acredita-se que tenha sido Moisés. Então Deus faz uma pergunta, como é que pode se explicar, por exemplo, o mar ficar gelado por cima e a vida marinha continuar normal embaixo? Você chega em alguns lugares que o mar fica todo congelado, cria-se aquela pista de patinação enorme, mas embaixo estão os peixes, estão as focas, estão ali embaixo, vivendo normalmente. Aí Deus pergunta a Jó, como é que isso é possível? Então, a partir aí Deus pergunta a Jó, como é possível o mar quebrar-se nas pedras, vir e voltar, e obedecer aquele limite estabelecido por Deus. Ele não avançar
e nem recuar demais, ele vai ali àquele limite obedecido por Deus. A ciência hoje tem um monte de respostas para esse tipo de pergunta, ou tenta responder a esse tipo de pergunta. Então, são elementos científicos que os homens que escreveram esse livro escreveram, mas que eles mesmos não tinham noção do que estavam falando. Aí é que se constitui um grande desafio para a gente, porque se eles mesmos não sabiam, em determinado momento, eles estavam apenas sendo inspirados a falar, mas eles não tinham conhecimento científico do que estava falando, quando Moisés mesmo proíbe aves, animais imundos. Hoje todo mundo sabe porque Deus já havia proibido aquelas aves, aqueles animais imundos, o porco, as aves de rapina e outras coisas mais. Por que Deus proibiu tudo aquilo? Hoje todo mundo sabe. Mas será que Moisés tinha um conhecimento científico na época? Não. Moisés seguiu uma ordem, escreveu o que Deus mandou ele escrever. Ele não tinha esse conhecimento científico daquela situação. Então, existe diante de nós um grande desafio, e é por isso que a gente precisa saber interpretar muito bem as Escrituras. Muito bem, vamos lá. Há partes difíceis de entender na Bíblia. Por exemplo, eu coloquei aqui uma questão, a questão do cego ou cegos de Jericó, foram curados na entrada ou na saída de Jesus de Jericó? Um livro diz que foi na entrada, outro livro diz que foi na saída. Sim. Um evangelho fala que foi, né, Jesus estava entrando, outro evangelho diz que Jesus estava saindo. Um evangelho mostra que foi um cego, outro evangelho que foram dois cegos. Como lidar com essa situação? Como responder essas situações? Bem, você vai precisar, existe uma resposta assim muito óbvia, muito lógica. Claro que essa não é uma resposta para se dar com facilidade, você tem que estudar. Mas, por exemplo, vamos pensar que, por exemplo, Marcos, a tradição diz que Marcos escreveu o seu evangelho a partir de informações dadas por Pedro. Lucas escreveu o seu evangelho como? A partir de uma investigação que ele fez dos fatos. Está lá logo no capítulo 1 do evangelho de Lucas. Você já observou isso lá? Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, como é que diz aí? Diz assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram. Olhe, segundo o quê? Quem foi que me transmitiu? Os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ele foi consultar, ele foi fazer entrevistas a gente que andou com Jesus. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então eu fiz uma pesquisa minuciosa, conversei com gente, fui em lugares. João, não. João andou com Jesus. Então, você tem que, essas questões de
foi na entrada, foi na saída, ela é respondida a partir do momento da visão de quem escreveu. Vamos ver que Lucas lá, alguém contou para Lucas que foi, deixa eu ver se foi Lucas aqui, aqui não diz, vamos ver aqui, Lucas, alguém falou, Lucas, estavam dois cegos. Lucas teve um dia lá que Jesus estava ia entrando em Jericó e tinha dois cegos. Mas Marcos não vai escrever, Marcos diz, não, eu estava lá, pai, foi saindo, Jesus foi saindo. E era um cego só. Esse tipo de dados que difere do outro, não altera em nada a essência da palavra. O fato é que Jesus fez o milagre. É o mais importante. Porque nós temos que saber que, ao escrever a Bíblia, a Bíblia foi escrita por quem? Por que foi escrita a Bíblia? Por que foi escrita a Bíblia? Homens. Não foi anjo que desceu do céu e escreveu. Foram homens. Então, esses homens poderiam... Marcos poderia dizer, não, eu estava lá, foi um cego só. Mas Lucas, alguém disse a Lucas que foram dois cegos. O que está em questão aqui não é se foi dois cegos ou um cego. O que os evangelhos querem mostrar é que Jesus curava os cegos, que ele fez o milagre. Então, a gente precisa saber interpretar a Bíblia por causa dessas questões. Outra coisa, as traduções das Bíblias não são inerrantes. Essas traduções que nós temos aí, que você tem aí, elas não são infalíveis. Por exemplo, as traduções para o português, para o alemão, para o inglês, para o japonês, elas não são infalíveis. O que é infalível é o conteúdo da Bíblia, da palavra de Deus. Por exemplo, se você pegar uma Bíblia em espanhol, claro, eu estava essa semana conversando com aqueles missionários equatorianos, aí eu fiz uma pergunta a eles, o senhor sentiu saudade da família? Aí eles ficaram, saudade? Saudade, aí eu queria, meu Deus do céu. Aí eu me lembrei que a palavra saudade só existe na língua portuguesa. Aí sabe como é saudade para ele? Estranhar. Então, sim, estranhei a família, estranhei, senti saudade da família. Sim, estranhar a família. Então, imagine, então, que a Bíblia, você vai escrever, você vai pegar um texto sagrado para o português, lá no espanhol, algumas palavras vão sofrer alterações, mas isso não vai prejudicar o conteúdo, a mensagem que a palavra de Deus quer transmitir para a gente. Um missionário estava falando comigo, numa comunidade, que ele trabalhou numa tribo no interior de Guiné-Bissau, que Jesus tomou o pão e o partiu. Eles não consomem pão, lá não existe trigo, não sabem nem o que é pão. Mas eles sabem o que é uma massa tipo beiju. Então, na tradução para aquela língua, para aquele dialeto, idioma, o missionário colocou lá, quando estava fazendo a tradução para aquela língua do Novo Testamento, colocou lá que partiu o beiju, não é? Mas a essência da mensagem ficou ali, que é o símbolo do que está em questão, não é o pão ou o vinho, mas é o corpo de Cristo. E o pão ou o vinho é tomado apenas como elemento daqui, da terreno, para a gente poder entender o valor do espiritual. Você está me entendendo? Existiram 3 fases da ação do Espírito Santo na interpretação da Bíblia.
A primeira fase foi a revelação, a segunda foi a inspiração e a terceira foi a iluminação. A primeira fase, a revelação, é quando o Espírito Santo revela à pessoa que vai escrever o texto a mensagem que Deus quer passar para nós. Então é a revelação. A segunda é a inspiração. É quando a pessoa é movida pelo Espírito Santo a escrever. Ela é movida, ela recebe primeiro a revelação, depois ela recebe a inspiração, e por fim, a Bíblia foi escrita com o Espírito Santo iluminando. Iluminação. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, vamos ler esse texto aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Não, são as três fases da ação do Espírito Santo na interpretação da palavra. Na interpretação. Apocalipse 1, 19, diz como aí? Ponto. Você esqueceu, mas a gente vai fazer você lembrar. Verdade. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Repete, por favor. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Escreve. É o momento em que a pessoa foi inspirada a escrever. E aí nós temos aí o resultado que está em suas mãos. E depois vem a iluminação, que é quando o Espírito vai fazer você entender aquilo que Deus quer falar através da sua palavra. Bem, Deus abençoe a todos. Existe um desafio, portanto, muito grande. E para nós, que somos pregadores da palavra de Deus, que temos a responsabilidade de dar ao povo a palavra como ela é. Quando você sobe no púlpito, o seu maior compromisso é com a exposição da Escritura. Você não está ali para agradar a multidão. O pregador não sobe no púlpito para agradar a multidão. O pregador sobe no púlpito para agradar a Deus, para dar ao povo aquilo que Deus mandou ele dar ao povo. E às vezes o que a gente dá ao povo nem sempre é o que o povo quer ouvir, mas sendo aquilo que ele precisa ouvir, é isso que a gente tem que dar. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E agora vamos ao exercício da semana. Meus amigos, Deus abençoe a você, meu irmão em Cristo. Esse foi mais um SENOP, Seminário para Novos Pregadores. E você pode ver aí na tela os exercícios desta semana.
não esqueça de compartilhar esse vídeo, curti-lo e também se inscrever aqui em nosso canal. Você pode fazer parte da família Senop, mandando um e-mail que está aqui na tela, entrando em contato com o nosso WhatsApp e mandando respostas aqui também embaixo no vídeo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana com mais um Senop, Seminário para Novos Pregadores.